Hoje eu vou te mostrar como é possível encontrar, identificar e retirar ouro em meio a pedras comuns de quartzo. O ouro é um metal raro e precioso, mas sabia que existe ouro espalhado por toda a Terra? Em todo lugar tem alguma graminha de ouro. Mais ou menos, mas tem. Sabia que o ouro pode estar unido a uma das pedras mais comuns por toda a Terra, que são os quartzos. Qualquer tipo de quartzo pode conter ouro, e hoje eu vou te mostrar como identificar se uma pedrinha de quartzo comum pode ter ouro. Eu sou Jair Monteiro, este é o canal Pedras e Achados, e você está prestes a virar um verdadeiro garimpeiro de ouro, porque está na hora de aprender a identificar e extrair o ouro dos lugares mais simples que existem, que é em meio ao quartzo. Então acompanha para saber qual tipo de quartzo pode ter ouro, como identificar, e se gostar já deixa o joinha, aproveita para se inscrever no canal e depois deixa um comentário para interagir com a gente. O ouro verdadeiro é muito pesado. Caso tenha uma pedra de quartzo com possíveis traços de ouro, experimente comparar o peso dela com outra pedra do mesmo tamanho. A primeira pedra que pode ter ouro vai ser várias gramas mais pesada do que a pedra que não tiver. O ouro verdadeiro pesa em torno de 1,5 vezes mais que a pirita de ferro, que é chamada de ouro de tolo, que também já é uma pedra muito pesada para o tamanho. A pirita, que é o ouro de tolo, e outros minerais parecidos com ouro, geralmente não aumentam muito o peso do quartzo, e é possível que a pedra seja até mais leve do que o quartzo puro, se as partículas douradas não forem ouro verdadeiro. Tem muitas partículas amarelas na natureza que não são ouro. Existe inclusão de barro meio amarelado, de argila, que confunde com o ouro, mas também são bem mais leves. Existem outros minerais também, como o cobre nativo, que pode ser bem dourado e brilhoso, até mais do que o ouro. Mas tem alguns testes que você pode fazer para descartar alguns minerais. Faça o teste com o ímã. Essa pedra mais conhecida como ouro de tolo, a pirita de ferro, ela é magnética, ao contrário do ouro verdadeiro que não é. Então segure um ímã forte do lado do pedaço de quartzo com partículas douradas. Caso a pedra seja atraída pelo magnetismo, mesmo que seja só um pouquinho, significa que o que tem nela é pirita de ferro e não ouro. Esses ímãs de geladeira, mais pretinhos, costumam ser meio fracos para fazer um teste desse. Para isso você ia precisar de um ímã de neodímio, que são aqueles bem mais potentes. Você consegue comprar um em algumas lojas de material de construção e também na internet. Os ímãs de neodímio são pequenos, mas geralmente são muito mais potentes do que aqueles ímãs pretos de geladeira. A pirita de ferro é mais comum de acontecer como inclusão dentro da própria pedra de quartzo e ficando visível até dentro da pedra de quartzo se a pedra for translúcida. Já o ouro no quartzo é mais comum de estar incrustado nas cavidades do quartzo e ao redor dele, sem necessariamente estar dentro da pedra. Se você tiver um pedacinho suspeito de ouro incrustado em alguma pedra que você consiga ao menos segurar, tente arranhar esse pedacinho num pedaço de cerâmica. Tente fazer o teste em algum azulejo de banheiro. Caso seja ouro verdadeiro, vai deixar uma marquinha dourada na cerâmica. Já a pirita de ferro vai deixar um rastro preto esverdeado no material. Você pode fazer esse teste num azulejo solto do banheiro ou da cozinha. A maioria dos pratos de cerâmica são envernizados e não serve para fazer esse teste. Tem que ser numa cerâmica crua mesmo. Mas o que acontece é o seguinte, a maioria dos casos, as pessoas acham pedras com pequenos pontinhos dourados. E não dá para fazer alguns desses testes que eu falei, porque de fato pode ser ouro em pó ou em partículas tão pequenas que não dá para fazer o teste do azulejo e nem o teste do ímã. Mas então nesse caso a gente pode seguir com outros testes. Caso tenha uma partícula dourada suspeita de ouro bem pequena presa na pedra, mas se tiver bem visível, tente pegar com um alicate de unha. Sabe esses alicates de manicure? Eles têm a pontinha bem fina e são bem precisos. Tente, mesmo que seja com a ajuda de uma lente de aumento, pegar essa partícula. Se for ouro mesmo, ele vai amassar fácil. Isso porque o ouro é um metal mole. Já se for cobre, pirita ou outro mineral dourado, você vai sentir que está pegando uma pedrinha dura e seca. E se for o caso, então não é ouro.
Ah, e quando eu disse que o ouro é mole, talvez você tenha lembrado de alguma aliança, corrente ou brinco que você tenha, que é de ouro 18. E ela não é nada mole. Pois bem, aí vai uma curiosidade. Você sabia que o ouro 18 das alianças, na verdade, é uma mistura, geralmente de cobre com ouro. O ouro puro tem 24 quilates, escrito com K. E 18 é igual a 75% de 24. Ou seja, trocando em miúdos, o ouro 18 tem 25% de cobre e 75% de ouro na composição. Isso deixa a cor do ouro levemente mais avermelhada do que o ouro natural, mas deixa o ouro mais rígido e mais duro, para a gente poder fazer alianças, correntes, brincos e todo tipo de joia. E também é correto chamar o ouro 18 de ouro 750 e o ouro puro chamar de ouro 1000. E é por isso que o ouro na natureza tem uma cor mais amarelinha do que o ouro de uma aliança ou de um brinco, por exemplo. Mas bem, agora voltando ao ouro no quartzo. Tem casos em que o ouro está literalmente em pó ou em partículas tão pequenas que seja difícil fazer qualquer um desses outros testes. E agora vai a dica. Caso você tenha confirmado que tem ouro ou que você tenha suspeita que tem ouro, a próxima etapa vai servir para os dois casos. Compre um pilão de aço ou de ferro fundido, ou faça alguma coisa parecida em casa mesmo. Isso porque a gente vai triturar as pedras, e a melhor forma de triturar as pedras em casa sem nenhum equipamento profissional é com a ajuda de um pilão. Esse método vai destruir o pedaço de quartzo que você tem, e caso você não tenha um pilão, você pode usar uma panela velha e funda, ou uma marreta. Use algo que você consiga quebrar bem o quartzo, mas sem espalhar os pedaços por aí. Use também máscara e óculos de proteção. Triture o quartzo até ele virar pó. Em seguida, amasse os pedaços pequenos até transformá-los em poeira, com o quartzo e o ouro todo misturado. Agora você precisa de uma peneira para ouro ou uma bateia. Você pode encontrar uma peneira para ouro na internet por menos de R$40. Mas caso você não tenha, você pode improvisar alguma na sua casa mesmo. Mas em uma bacia grande, misture o quartzo em pó com a água. Em seguida, mergulhe a peneira na água e tente pegar o máximo de pó que conseguir. Porque agora o processo vai ser parecido com procurar ouro em meio à areia. Até já fizemos um vídeo tentando achar ouro em meio à areia de construção. Nem usamos bateia nem nada, só uma panela velha já serviu pelo menos para fazer o teste. E caso você queira fazer um teste inicial, qualquer coisa parecida com uma tampa, uma bateia, uma peneira vai servir. Gire a água na peneira até o ouro separar do quartzo. Faça movimentos circulares para girar a água na peneira. Por ser pesado, o ouro verdadeiro vai afundar e as partículas mais leves do quartzo vão ficar por cima. Nesse caso, aos poucos você vai descartando o quartzo em pó que vai ficando por cima e vai sendo levado com a água, deixando ficar no fundo somente o material mais pesado. Pode ser que você tenha que repetir esse passo várias vezes até o ouro afundar. É muito importante nessa hora ter um pouco de paciência. Caso alguma poeira dourada flutue ou fique por cima, isso significa que não é ouro verdadeiro. Pode confiar, se você fizer certinho, o ouro verdadeiro que tiver vai afundar. E aos poucos, quando a peneira, ou tampa, ou panela for ficando com pouco pó, você pode fazer movimentos circulares e leves, como se fossem pequenas ondinhas. Nesse caso, se tiver ouro, ele vai começar a ficar visível e você já pode ver os pedacinhos dourados surgindo. Se eles tiverem algum tamanho bom, tente pegar essas partículas douradas com uma pinça e guarda num potinho. Se as partículas forem muito pequenas, talvez venha impurezas junto, como areia preta, que pode ser restos de minério de ferro. Nesse caso, você pode remover a areia preta com um ímã forte, e talvez seja necessário algum outro método para deixar o ouro totalmente puro. Você pode fazer manualmente também, com uma lente de aumento forte e alguns palitos de dente, separando cada pedacinho. Daria um certo trabalho, mas afinal é ouro, vale a pena, né? Mas o ideal é repetir esse processo, quebrando várias pedras até juntar uma quantidade boa de ouro. Há lugares, há pedras de quartzo que vão ter mais ouro e outras que vão ter menos ouro. Então, para ter sucesso, você precisa pegar as pedras nos lugares corretos também. Região de serras e montes, onde tem muitos quartzos, especialmente os de cor mais clara, e os brancos, todos rachados ou fraturados, pode ser um bom lugar para procurar ouro no quartzo. O ouro tende a se acumular nas rachaduras e fraturas das pedras de quartzo, então fique atento a isso. Os garimpeiros chamam isso de filão de ouro. E o ouro pode estar lá no quartzo mesmo que você não consiga ver a olho nu.
Caso você tenha conhecimento de algum rio ou lugares que já foram garimpo no passado, subindo o rio acima também é um bom lugar para procurar. Explore a região, peça autorização para o dono da propriedade para que você possa fazer pesquisas com segurança. Caso você realmente encontre um bom lugar, os dois vão sair beneficiados. E se você tiver condições, compre um detector de metais, mesmo que sejam mais simples, para que você possa identificar um possível veio de ouro com mais facilidade, meio ao quartzo. Existem vários modelos de detectores. Tem os mais potentes, que o sinal penetra mais fundo na terra, outros funcionam até debaixo d'água e outros que têm função específica para ouro. Lembra, gente, o detector não serve para garimpar ouro. Ele só ajuda a saber se uma área é boa para encontrar ouro com maior rapidez. No mais, saiba de uma coisa: o ouro é muito mais comum do que a maioria das pessoas pensam. Praticamente todo lugar tem alguma quantidade de ouro. Aí você pode até estar pensando, se todo lugar tem ouro, por que as empresas não procuram em todos os lugares? Elas procuram apenas em lugares específicos e não pegam de qualquer lugar. E a resposta é por causa de uma coisinha chamada viabilidade. Ou seja, existe um custo para tirar o ouro, seja de qualquer lugar. Digamos, por exemplo, que uma empresa gaste R$1.000 para retirar ouro durante um dia, mas a quantidade de ouro que ela tira, ela só consegue vender por R$800, porque foi pouco. Logo, a extração nesse lugar não é viável, pois ela estaria tendo prejuízo. E todo esse ouro vai ficar lá perdido para sempre, ou até que você coloque a mão na massa e vá retirar esse ouro, que não é interessante para as empresas. Enfim, mas esse já seria um assunto para outro vídeo. Que bom que você assistiu até aqui, porque é sinal que você gostou desse vídeo, então não esquece de deixar o seu joinha. E também de deixar um comentário para interagir com a gente. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu e até mais!